Fique de olho nos perigos internos. Nós vamos trabalhar essa ideia a partir de Romanos. E com perigo interno, eu estava falando na última vez, são aqueles perigos que existem dentro da igreja, não? São os riscos que acontecem dentro da igreja. E, às vezes, até inimigos que agem dentro da igreja. Então, não fora. A ideia não é pensar inimigos como grupos políticos que fazem pressão sobre a igreja, grupos religiosos radicais e coisas assim, que acontecem ao redor do mundo, mas pensar os perigos que acontecem dentro da igreja a partir de Romanos. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor, então isso tem muito a ver com a sondagem de coração. Nós vimos dois, que aí vou passar rapidamente para que você possa se lembrar. Primeiro nós vimos o perigo de focar em regras em vez de relacionamento com Deus. Aqui nós falamos a respeito do erro que estava acontecendo naquela igreja em Roma, entre judeus e gentios, e aí uma parte da igreja, que é formada por judeus, tinha uma visão legalista do relacionamento com Deus, achava que o relacionamento com Deus ele se dava por meio de regras, e não por meio de um coração que verdadeiramente quer estar em relacionamento com Deus. Nós vimos isso, só lembrando rapidamente, falamos dos perigos disso, e depois eu falei sobre o perigo de achar que a graça é uma licença para pecar. E aí nós vimos isso lá em Romanos 6, se você quiser dar uma olhada rapidinho lá, a partir do verso 1, já fala sobre isso, que é o outro lado, né? Então, tanto o legalismo quanto o antinomismo, ou libertinagem, seria um outro nome, são erros e perigos internos, né? Tanto você traduzir o relacionamento com Deus por meio de regras, como se elas fossem um fim em si mesmo, e não uma expressão do amor para com Deus, quanto achar que, visto que é graça, então tudo é possível, todos esses dois polos são erros, são perigos. A gente falou que todo relacionamento acontece com base em critérios, eu até dei o exemplo. Você tem critérios para se relacionar, você não se relaciona sem critérios, ou seja, uma pessoa que vai na sua casa não pode chegar a hora que quiser, não pode fazer o que quiser, não pode usar o espaço da sua casa como quiser. Para a gente ter relacionamento, tem que ter critérios. E com Deus é da mesma forma. Deus é uma pessoa. Ele se relaciona. Na verdade, uma não, três. Então, nesse caso, para nós nos relacionarmos com Ele, há critérios. Mas esses critérios, eles não são um fim em si mesmo. Então, a lei do Senhor não é um fim em si mesmo. Na verdade, é uma expressão do nosso carinho e nosso respeito para com Deus. Da mesma maneira que nós respeitamos nossos pais, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos e outras pessoas que são importantes para nós, nós também devemos fazer assim com Deus. Então, a lei do Senhor não é um fim em si mesmo, é uma expressão do nosso amor. O problema do legalismo é esse, é achar que simplesmente seguindo normas bonitinho, mas não tendo a disposição de coração, pronto, resolvido. É mais ou menos aquele filho que obedece só quando está perto. Né? Aí depois virou as costas, faz tudo ao contrário, como se desse para fazer isso com Deus, né? E obviamente não dá. Então, realmente, o coração tem que estar nisso, o grande perigo. E aqui, na igreja de Roma, é um perigo que eles tinham, de encarar o relacionamento apenas como legalismo, que era o problema dos judeus. Mas, em contrapartida, o outro lado era o quê? Achar que, visto que Deus teve tanta graça, então Deus não se importa com a maneira como eu vivo. Então, é mais ou menos como viver numa casa em que você acha que você pode fazer tudo e está tudo bem. A pessoa que é dona da casa não se incomoda com absolutamente nada, porque, no final das contas, ela vai entender. Você já teve aquela experiência em casa que você deixou lá o último Danone na geladeira, quando você for ver, um espertinho foi lá e comeu? Aí você fala, quem comeu meu Danone? Aí, estava aí. Você estava aí? Mas estava aí, não é assim não, se te perguntar se é de alguém. Né? Gordinho só dá metáfora de comida, né? É um problema. Bom, enfim, então o ponto é esse, essa imagem que eu estou querendo trazer para você é, sim, Deus é gracioso, sem dúvida Ele é gracioso, mas com isso não quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida, muito pelo contrário. Quando nós entendemos o Evangelho, a gente entende não apenas a graça de Deus, mas o propósito para a nossa vida. A gente vive com a finalidade de glorificar a Deus. Então, a gente sabe que existem coisas que agradam a Deus e outras que não. Mas era um perigo para alguns irmãos, que acabavam indo para o outro polo. Continuando, nós vamos entrar no terceiro perigo, e sempre pensando como a comunhão pode nos ajudar com essa questão, que é o perigo das atitudes. Atitudes de superioridade que dividem a igreja. Aqui nós vamos ver
capítulo 9 a 11, eu não vou ler, que é muito grande, é só alguns versículos. Nós estamos vendo uma questão mais panorâmica, né, da carta. Mas depois você pode ler, do capítulo 9 ao capítulo 11, vai falar a respeito do papel de Israel no plano de Deus. Começa com a eleição e termina com o plano de Deus em si. E aqui a gente vê esse problema da superioridade, lidando com qual é o papel de Israel no plano de Deus. Alguns crentes daquela igreja achavam que, porque eram parte do povo de Israel, estavam num patamar diferente. Mas aí nós vemos que o fato de Israel existir deriva único e exclusivamente, como povo, da graça e da soberania de Deus, e não do mérito deles. Então é um erro eles acharem que, porque eles eram parte do povo de Deus, eles eram melhores do que os gentios. Um outro caso, que eu também não vou ler, mas você pode ler depois, é do capítulo 14 ao 15, em que aqui Paulo está trabalhando a respeito de um problema que acontecia lá também, dizendo respeito a jantares, a comida, a comer junto. Como era uma cultura pagã, era uma cultura que envolvia adoração a ídolos, parte de banquetes, refeições, vinham de itens dessa mesa tiradas de templo, ou seja, tinha alguma coisa a ver com paganismo. E isso causava escândalo em alguns irmãos. Era uma questão contextual, histórica daquele momento, que é diferente de hoje. Talvez o mais próximo que eu já vi disso no decorrer desses anos, que não é uma realidade aqui, esses anos que a gente está morando aqui eu não vi, mas a gente já viu em outros lugares, são festas, por exemplo, em que a pessoa que está fazendo aniversário, às vezes o aniversário é consagrado a santo, a coisas assim, mas não é uma prática muito comum aqui, eu não me lembro de ter visto, mas pelas nossas andanças por aí a gente já viu isso. Ou talvez no contexto da religiosidade brasileira seria a ideia de comida oferecida à entidade, coisas assim, que é muito específico, né? Não é muito do nosso meio. Então, é um pouco estranho. Mas o ponto aqui que eu quero enfatizar, do capítulo 14 e 15, é como uma coisa como comer, jantar, almoçar junto, estava causando problema na igreja. Porque aí criou-se o seguinte problema: olha, quem come não é crente não, mas quem não come é. E aí o que acontece? Isso criava o quê? Categorias no povo de Deus. Esse é o problema. Quem faz não é crente, quem não faz é. E aí é uma questão secundária, tanto que se você lê o capítulo 14 e 15, você vê que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se o comer seu atrapalha a sua comunhão com o irmão, então não coma. Mas depois você vai ver falar sobre fracos e fortes na fé. Fraco é aquela pessoa que se escandaliza com isso, que era uma questão secundária. E outras pessoas que acham que está tudo bem. Então, a partir de uma questão secundária, se construiu um problema primário. Era uma questão secundária na vida cristã, se comeria aquela carne, ou aquele prato, aquele item, ou não, mas isso estava afetando a comunhão. Então, que ponto que eu quero dizer que isso é um perigo? É o perigo da superioridade, ou seja, alguns crentes, por algum motivo, a gente poderia pensar em vários contextos hoje, mas por algum motivo, achar que é melhor do que outros. Isso acontece em vários contextos. Por exemplo, no mundo pentecostal. No mundo pentecostal, quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas e profetiza, está numa categoria espiritual superior de quem não faz isso. E isso causa problemas na comunhão da igreja. No mundo histórico, no mundo protestante, evangélico histórico, quem é calvinista é um crente mais inteligente ou mais capaz do que quem não é. Isso também é um problema. E eu poderia pensar outras coisas. Antigamente eram outras coisas. Quem tinha tal posição teológica, quem participava de tal grupo, quem era ligado a tal instituição, seminário. Isso acontece. Começa a se criar categorias dentro do povo de Deus. Quem ouve determinados louvores. O que você ouve? Eu gosto do grupo tal. Não, então você é crente. Mas eu gosto de ouvir... Estou falando de música de crente, tá bom? Então, não estou falando de música secular aqui. Mas eu gosto de um outro grupo. Você ouve esse grupo? Não acredito. Entende? Você começa a criar categorias. Existem boas escolhas e más escolhas, sem dúvida. Eu não estou querendo dizer que todas as escolhas são boas ou são sábias.
Mas daí a gente começar a criar categorias de crentes com base em coisas secundárias, é o que está acontecendo. Começa a se dividir o povo de Deus. Isso é um perigo muito grande e recorrente, infelizmente. É o orgulho e as divisões dentro da igreja. Os que acham que quem tem determinada vida não é crente. E os que acham que quem cobra aquela vida não é crente. Ou seja, os que restringem demais e os que abrem demais. Os que são severos demais e os que são misericordiosos demais. Os que acham que nada pode e os que acham que tudo pode. Começa a se criar esse problema. Mas, na verdade, nós deveríamos olhar para as Escrituras. E, um relacionamento correto com meu irmão, ele primeiro precisa passar por um relacionamento correto com Deus. Vocês se lembram no domingo passado que eu dei, né, a analogia, né, da cruz, né? Então, relacionamento vertical, relacionamento horizontal. Então, os meus relacionamentos horizontais, o meu irmão, minha irmã, tem de estar fundamentado no meu relacionamento com Deus. Porque é a partir do meu relacionamento com Deus que eu estabeleço meu relacionamento com os meus irmãos. E para ficar assim, talvez, né, mais claro, é sabendo quem eu sou diante de Deus que eu consigo ver meu irmão da maneira correta. Porque se eu não olhar para Deus primeiro, e não entender quem eu sou diante de Deus, eu não consigo entender bem quem é meu irmão. Você quer um exemplo? Eu posso julgar o meu irmão como uma pessoa, dentro das categorias que eu tenho na minha cabeça, A, B, C, D. Enfim, crio lá as categorias. E aí pode ser bom, pode ser ruim para mim. Eu posso achar legal ou não. Mas o grande problema disso é que eu estou usando a minha percepção como critério. E aí eu erro, porque a minha percepção é limitada. Agora, se eu entendo quem é Deus e quem eu sou, eu entendo quem meu irmão é. Então, quem eu sou? Um pecador salvo pela graça de Deus, necessitado dela todos os dias. Quem Deus é? O meu Criador santo e majestoso. Então, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. A partir disso, eu olho para o meu irmão e olho, quem é meu irmão? Um pecador criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, como eu, também carente da graça de Deus. Aí eu começo a ter um olhar gracioso para o meu irmão. E aí eu entendo que, da mesma maneira que ele tem limitações, eu também tenho. Tem um livro que é uma coletânea da Editora Fiel sobre aconselhamento bíblico. Um dos fascículos diz, Como Amar Pessoas Difíceis. É um livretinho, fininho, é baratinho, não é caro. Como Amar Pessoas Difíceis. Agora eu não me lembro quem é o autor, um desses autores de aconselhamento. E lá ele vai trabalhar bem essa ideia. Por que eu devo amar pessoas difíceis? O que são pessoas difíceis? É isso mesmo que você entendeu. Gente difícil de se relacionar, gente difícil de amar. Tem gente que é uma maravilha a gente amar. Que bom, que delícia ficar perto daquela pessoa, mas tem gente que é complicado. Né? Mas a gente precisa amar essas pessoas difíceis também. Não é mesmo? Né, meu amor? Eu sou difícil e você me ama, não é verdade? Então, o que acontece? Quais são as motivações ou os pontos principais que a gente precisa entender para fazer isso? E começa com uma visão correta de quem é Deus. Porque quando a gente entende quem é Deus, a gente entende quem é a gente. E aí, quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, eu entendo quem é meu irmão. E aí a gente começa a colocar cada coisa no lugar certo. O meu irmão, eu, Deus. Agora, quando a gente tem um problema com Deus, invariavelmente a gente vai ter um problema com o irmão. Porque a gente entende as coisas todas erradas. E, geralmente, a gente está num patamar acima do nosso irmão. E cria-se esse problema da superioridade. Nós não somos superiores. Até mesmo nas coisas que nós acertamos, porque, sim, existem irmãos e irmãs que acertam mais do que outros. Sem dúvida, tem. Tem irmãos e irmãs que levam mais a sério. Claro que tem. Mas até mesmo nessas coisas que nós acertamos, tudo isso é fruto da graça de Deus. Não é mérito nosso. Tudo é graça de Deus. Se você tem caminhado em santidade, se você tem caminhado em obediência, se você tem caído menos, louva o Senhor, porque se não fosse Ele, você estaria tão ou pior do que o seu irmão. Eu, particularmente, com certeza estaria. Com certeza estaria. Então, a gente precisa ter uma visão correta. E esses irmãos tinham essa dificuldade. Quando a gente tira os olhos de Deus e começa a colocar nas pessoas, invariavelmente essas coisas acontecem. A gente precisa primeiro olhar para Deus, para depois olhar para as pessoas, olhar para nós mesmos. Olha o que diz aí, em Romanos 11, 17 a 24.
Paulo usa a metáfora da oliveira para advertir contra o orgulho dos gentios contra os judeus. Romanos 14 trata das disputas entre fortes e fracos na fé. Então a gente lê em Romanos 11, 17 e 24, a respeito dos ramos, do papel de Israel e de como os gentios foram enxertados no povo de Deus. Usa-se a metáfora da oliveira, se você estiver acompanhando aí, né? Tanto que aí no verso 22 diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade, né? E no 24, pois, se você foi cortado daquela que por natureza é a oliveira brava, é uma maneira de se falar gentios, aqueles que não eram povo de Deus, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Você veja que nem o povo de Israel poderia se gloriar diante de Deus. E nem os gentios também. Romanos é uma carta na qual o apóstolo Paulo vai mostrando do primeiro capítulo até mais ou menos lá para o capítulo 9, né? Ali no 8, no 9 que tem a virada, mas ele vai mostrando como tanto os judeus como os gentios, todos eles estão debaixo do pecado e todos eles precisam da graça de Deus. A carta inteirinha vai mostrando que não tem grupo que está melhor do que o outro. E aí cria-se esse problema da superioridade, né? O que isso cria, meus irmãos? A quebra da unidade com o corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui nós vemos a unidade do corpo. O corpo é um só. Se eu começo a ter uma postura assim, o que acontece? Quebra-se essa unidade do corpo. É como se nós estivéssemos amputando partes do corpo. Dentro da metáfora do Novo Testamento, é como se a mão dissesse: eu sou mais importante que o pé. Tanto que o apóstolo Paulo vai trazer isso na carta aos Coríntios, né? Então, pronto, já que eu sou mais importante, eu não preciso do corpo. A gente começa a se descolar. E aí começa a se formar grupos separados, uns achando-se melhor do que os outros. E aí o corpo é fraturado. Então, esse é um problema. O orgulho e a superioridade causam divisão na igreja. E isso acaba desobedecendo o mandamento do amor. Romanos 13, verso 8 a 10. O 8 diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Isso tanto para judeus quanto para gentios. Quando nós quebramos a unidade do corpo de Cristo, nós acabamos prejudicando o mandamento do amor, né? E, por fim, acaba contradizendo o próprio propósito de Deus em unir judeus e gentios. Aí eu vou só te dar referência, não vou ler, mas Romanos 15, versos 7 a 12. Como é que a comunhão pode nos ajudar? Pode passar. Organizar cultos, projetos e eventos que reúnam todos os membros para servir e adorar juntos, demonstrando a unidade do corpo de Cristo. A comunhão pode nos ajudar com essa questão, criando um ambiente no qual nós possamos conviver juntos enquanto servimos. Uma oportunidade de ter relacionamento, estar junto de pessoas, participar da igreja, enquanto todos nós estamos com o mesmo propósito. Quando todo mundo se junta com uma finalidade, que é servir o reino, muitas das coisas que nos dividem vão desaparecendo e o sentimento de superioridade vai sendo mitigado. Então, comunhão é importante. Alguns domingos atrás a gente falou sobre isso. Por que a comunhão é importante? Para esse perigo interno da superioridade que causa divisão, a comunhão é importante porque eu aprendo a trabalhar com aquela pessoa que eu achava que era pior do que eu. E pode bem ser que aquela pessoa também achava que ela era pior do que ela. A gente descobre que, na verdade, os dois são bem ruins e precisam da graça de Deus, igualmente. É uma oportunidade para estarmos juntos. A comunhão dá essa oportunidade. Servir junto. Estar juntos. A igreja pode pensar em como essas coisas podem acontecer. Nós não podemos ter uma caminhada com Deus no qual o nosso relacionamento se resume a apenas ficar olhando a nuca um do outro no domingo à noite. A gente precisa conviver um pouco mais.
Importante isso. Um outro perigo interno que nós temos, meus irmãos, é misturar fé cristã com valores do mundo, que é o problema do sincretismo religioso ou compromisso com o mundo. Aí está lá em Romanos 12, verso 1 e 2. É um dos versículos mais conhecidos pelos crentes, né? Romanos 12, 1 e 2. Se você quiser abrir lá, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou o culto adequado, o culto agradável diante de Deus. Ou seja, não se conformem com o mundo, ou seja, não tomem a forma do mundo, mas antes sejam renovados, em vossa mente. Então, é o texto que nós já conhecemos. Qual o problema? Aqui, nós vemos que aqueles crentes, eles tinham uma pressão para se adaptar aos costumes de Roma, do mundo gentílico. Aí já é o contrário. Aquela igreja sofria essa pressão. Nada diferente de hoje, por exemplo. Hoje ainda há essa pressão, não é? As igrejas têm sofrido pressão para começar a rever algumas práticas. Meus irmãos, existe uma série de coisas que vai mudar com o tempo, é natural. Eu não preciso me vestir como as pessoas se vestiam há 60 anos atrás. A minha casa, ela não precisa ter a mesma arquitetura de casas de 100, 150 anos atrás. As coisas podem mudar. Muitas coisas podem mudar. A gente não precisa congelar no tempo, mas tem coisas que não mudam. Então, os princípios da palavra de Deus em relação a como nós devemos viver as nossas vidas, isso não pode mudar. Só que o mundo muda. Eu não sei se você se lembra, talvez mais de um ano atrás, eu coloquei aqui um quadro no meu EBD, foi de uma imagem que eu vi um tempo atrás, achei bem interessante, o porquê que as igrejas vão se tornando intolerantes. E lá tinha um gráfico bem legal, que tem duas linhas. Tem a linha do tempo, à medida que o tempo passa. Depois eu até vejo se eu acho esse gráfico, enfim, compartilho aí se você quiser. Uma linha do tempo, e aí tem duas outras linhas que simbolizam o mundo e a igreja. Então, o que isso quer dizer? À medida que o tempo passa, então pensa uma linha, um gráfico em que o tempo está passando, o tempo vai correndo. Aí as outras duas linhas, que é o mundo e a igreja, elas vão se afastando. Então, eles começam perto e vão se afastando. Eu acho que o erro desse gráfico é achar que em algum momento a igreja e o mundo estiveram perto. Eu creio que não. Mas, à medida que o tempo passa, você vê que a linha do mundo e a linha da igreja, elas vão afastando. Por quê? Não porque a igreja vai afastando da posição dela. A igreja, ela continua mesmo, a linha reta. Então, pensa assim, tem a linha do tempo e tem a linha da igreja. A igreja vai continuando, a igreja que caminha na palavra vai continuando como ela deve ser. Só que a do mundo, ela muda. Ela vai se afastando. E aí, o final desse gráfico diz o seguinte: por que a igreja vai se tornando mais intolerante à medida do tempo? Não é porque a igreja vai mudando, porque em tese, a igreja, em fato, a igreja que caminha na palavra, ela é estável. O tempo passa e ela continua. Da mesma maneira que os apóstolos ensinaram, o nosso alvo é viver dessa forma. A gente não veste igual, a gente não come igual, não fala as mesmas línguas, enfim, não mora no mesmo tipo de cidade. Mas o que, de fato, não precisa e não deve ser mudado, continua a mesma coisa. Então, a mesma. O problema é que o mundo muda. E quanto mais distante o mundo vai se tornando da igreja, da palavra de Deus, mais radical a igreja vai parecendo para o mundo. Então, o ponto é, de que perspectiva nós estamos olhando? Porque se a gente está olhando para a perspectiva da Bíblia, bom, enfim, não é para mudar mesmo, né? Em tese é para ser a mesma coisa. Mas se a gente começa a olhar da perspectiva do mundo, aí a gente começa a achar algumas coisas estranhas na Bíblia. Muito estranhas. Então, por exemplo, casamento. Qual o papel do marido e o papel da esposa? Então, dependendo de qual ponto de referência você olha, muda. Se você olha a partir do ponto de referência da Bíblia, beleza. O marido é o líder do lar, ele é o pastor do lar, ele é o provedor, líder espiritual da casa, deve guardar a família.
deve prover, enfim. A esposa deve ser auxiliadora com os filhos, deve ser auxiliadora do marido. Ela é ajudante em muitas coisas. Nada de muito diferente, né? A Bíblia não ensina que a mulher é capacho de homem de forma alguma. De forma alguma. Tanto que a Bíblia diz que os maridos devem tratar as suas esposas como parte mais frágil. Diz que o marido tem que ter cuidado, tem que ser delicado, tem que ser cuidadoso, tem que ser amoroso. Diz que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, sacrificialmente. Se alguém na casa tiver que abrir mão de alguma coisa, o primeiro é o marido. Ele vai ter que abrir mão pela esposa, depois pelos filhos. Então, você veja que a Bíblia não ensina, né? Eu sempre dou aquela analogia do lanche, né? Vocês lembram? Aí, a analogia do gordinho de novo, só falo de comida. Então, quando eu casei com a Dina, vou falar pela 10ª vez. Antes de casar com a Dina, na verdade, a gente ia comer lanche, eu comi o meu, aí ela estava no metade do dela. Aí eu perguntava, você vai comer tudo? Aí ela, não vou comer tudo. Aí, posso comer? Aí eu comia metade do lanche dela. Aí hoje, ela come o lanche dela e pergunta, aí você vai comer tudo? Então, se ela... Não, brincadeira. Ela é comedida, né? Mas se eu tiver que ficar sem comer para ela comer, eu tenho que ficar sem comer. Entendeu? É o exemplo aí, o gordinho, que você vai lembrar. Né? Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa pelo bem da minha esposa, a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Então, se eu tiver que me arrebentar para cuidar dela, pelo bem dela, para algo digno, eu preciso fazer isso, eu preciso abrir mão. Da mesma maneira, a esposa tem que se permitir ser liderada pelo marido. Então, são coisas óbvias, né, para a gente. Não é isso? É óbvio. Então, para a gente, porque para o mundo não é não. Para o mundo isso é um absurdo. De onde já se viu isso? Que absurdo uma coisa dessa. Então, quer dizer que a mulher é empregada do marido, ou a mulher é a mãe dele. Mas aonde que a Bíblia diz isso? Entendeu? Então, quanto mais você olha da perspectiva do mundo, mais extremista a Bíblia se torna. Mais extremista. Criação de filhos, mesma coisa. Né? Namoro, mesma coisa. Eu posso pegar uma série de temáticas aqui e falar para os irmãos, compartilhar com os irmãos, e eu creio que muitos irmãos teriam o que compartilhar em relação a isso. De conversas, situações, talvez na sua família, ou conhecidos, vizinhos, pessoas no trabalho, que não são cristãs, que você estava conversando, e você compartilhou uma perspectiva bíblica, e a pessoa achou um horror. Questão de divórcio, recasamento. Tem uma série de temáticas que para o mundo é absurdo o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia mudou? Porque a igreja mudou? Então, algumas mudaram, mas uma igreja que caminha na palavra de Deus, ela mudou? Não, em tese, ela está lutando para caminhar nas Escrituras. Só que para o mundo é absurdo. É absurdo, é absurdo. A maneira como as pessoas se portam, a maneira como elas se aparentam, as coisas que elas fazem. À medida que você caminha na palavra, mais estranho você vai parecer para o mundo. Por quê? Pensando nesse gráfico, e eu vou fechar esse exemplo, à medida que você caminha na palavra de Deus e o mundo se distancia cada vez mais da Bíblia, e é o que está acontecendo, né? Cada vez mais na nossa cultura, em outras, mais extremista você parece, porque o mundo muda muito rápido, o mundo se distancia muito rápido. Como você organiza o seu tempo, as coisas que você dá ênfase na sua vida. Então, se você é uma pessoa comprometida com o reino de Deus e comprometida com o corpo de Cristo, você vai buscar sempre estar envolvido com a igreja, com a vida da igreja. Só que isso hoje é um absurdo, porque a gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer, que são mais importantes do que isso. Mas quando você olha para a Bíblia, o que é mais importante do que buscar a Deus e fazer a vontade dEle? O que é mais importante? Você está vendo? E eu poderia continuar colocando um monte de coisas aqui. Quanto mais o mundo se distancia da Bíblia, mais extremista você parece. E é assim mesmo. É assim mesmo. O Brasil, meus irmãos, é um dos países mais conservadores do mundo. Sabia? Se você vai ver cultura ocidental aí por fora, o Brasil é um dos países mais conservadores do mundo. Esse país do carnaval, da Globo, é esse mesmo. Estranho, né? Mas mesmo assim é um dos países mais conservadores do mundo. Mais conservador. Agora imagine os menos. Aí o negócio é feio. E gradativamente, uma cultura extremamente doente, como é a do nosso país, tem se distanciado ainda mais. Então a tendência não é melhorar, é piorar. Agora imagina como vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos.
pensa, você que é pai, você que é mãe, qual o mundo que os seus netos, se você tiver, né? Qual o mundo que os seus netos vão viver? Como é que vai ser para eles? O Iago já está crescendo já, né? Está espoletinho já, né? Enfim, daqui a pouco já está grandão, né? Mas alguns de nós aqui não tem ainda, né? Entendeu? Mas como é que vai ser o mundo deles? Você aí que, como eu, nasceu no século passado. Você nasceu no século passado, igual eu. Você imaginou que em 2026 as coisas estariam assim? Você imaginou? Você imaginou que seria do jeitinho que é hoje? Não teve coisa que te surpreendeu muito? Teve, né? Até mesmo você que não nasceu no século passado. Você nasceu nesse, mas você nasceu no comecinho dele. Não tem algumas coisas que estão, assim, bem aceleradas? Tem. Imagina como é que vai ser daqui 20 anos. Aí você já não vai ter, né, essa idade que você tem hoje. Deus permita que você esteja vivo, viva. Como é que vai ser? Esse é o ponto. Nós vamos ficar onde? E aqui, um grande perigo que existia naquela igreja era justamente o fato de que a igreja estava se conformando aos valores do mundo. Isso estava acontecendo, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que é para não acontecer isso. Verso 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, né? Não adquiram a forma, a maneira de pensar, o estilo de vida, as práticas. Por mundo aqui, a gente sabe, é uma referência a todo sistema contrário à vontade de Deus. Deus disse A, o mundo diz B. Todo tipo de pensamento, prática, ideologia, religião, conjunto de cultura, de hábitos e qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus, a Bíblia, de uma maneira muito sábia, resume numa palavra só: mundo. Mundo. Religiões, maneira de pensar, cultura, conceitos, tudo. Um mundo de coisas que no final se traduz em prática, em vivência, em como nós vivemos. Tudo isso a Bíblia resume como mundo. Então, tudo que Deus diz que é para fazer e se faz o contrário, e tudo que Deus diz que não é para fazer e se faz o contrário, a Bíblia chama de mundo. É isso. Resumindo, basicamente é isso. Então, aqui o apóstolo Paulo diz, não sejam assim. Não permitam ser assim. Não deixe que isso contamine a vida de vocês. Então, não tem jeito. De certa forma, o cristão, ele tem uma vida separada mesmo. A gente não chega a ser um monasticismo, que a gente vai para um monastério, porque a gente vive no mundo. Jesus diz que a gente deveria viver no mundo, né? O apóstolo Paulo também diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 5. Então, a gente vive nesse mundo, a gente não tem como descolar dele. Não adianta a gente querer fazer uma ilhazinha de santidade. Você veja que lá no dilúvio, Deus fechou 8 pessoas. 8, né? Fiz os cálculos aí. Os 3 filhos de Noé, as 3 noras, mas Noé é a esposa dele, que não fala o nome dela, né? Fala o nome dela? Agora eu não lembro. Depois, dever de casa. Eu acho que não fala. Não fala, né? Mas ele encerrou 8 pessoas dentro de um barco. E essa geração era a geração que não tinha se corrompido. Então, vamos falar assim, esse é o pessoal santo, consagrado, que agrada a Deus. Pessoal que anda conforme a vontade de Deus. Colocou todo mundo num barquinho, que não era um barquinho, era um barcão, na verdade. Colocou todo mundo lá e tome dilúvio no mundo, seus pecadores. Tome dilúvio para vocês morrerem. Pronto. O que sobrou é aqueles que não pecam. Resolvido o problema. Resolvido o problema? Não. É dessa família que o pecado voltou. Mas, irmãos, não adianta a gente querer fechar as pessoas dentro de uma arca de Noé. Ó, quem aqui não peca? Pronto, está dentro. Ó, o resto, todo mundo fora. Não existe isso. E mesmo que isso, em tese, fosse tentado, não vai dar certo. Já foi feito uma vez e não deu. O pecado está dentro de nós, é parte da nossa natureza, é parte da nossa essência como seres que desejam fazer o que não agrada a Deus. Nossa velha natureza, o velho homem. Então, está lá, o problema está com a gente. Não adianta cercar por cerquinhas. A gente que é pai, às vezes a gente tem essas questões, pai e mãe. Eu acho que a gente deve criar, sim, os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz isso, e quem sou eu para dizer o contrário? Eu acho que a gente tem, sim, que evitar que os nossos filhos tenham acesso a coisas ruins para eles. Mas não adianta a gente querer fechar os nossos filhos também com cerquinhas.
que é o que o movimento ou o grupo mais conservador dos cristãos tem feito, tentando fechar os filhos numa bolinha, numa cerquinha, para que eles não tenham contato com o mundo. Aí, no dia que eles for para o mundo, eles vão ver de que jeito. Ou a gente vai arrumar uma empresa de crente para eles, com clientes crentes para eles, num bairro de crentes para eles. Aí eles vão abastecer o carro deles, tem frentista crente. Aí, quando eles for assistir televisão, canal de YouTube, é só coisa de crente, música é de crente. Né? Aí, no dia que for na padaria comprar pão, o padeiro é crente, o caixa é crente. Gente, que mundo que é esse aí? Isso daí não existe. Ainda mais no Brasil, do jeito que o nosso país é, de jeito nenhum. Então não tem como a gente fazer cerca, a gente vai ter que viver nesse mundo. Ponto. Isso é um fato notório da vida. Agora, que jeito a gente vive que é o ponto. A gente vive no mundo, mas como se nós não fôssemos do mundo, é só isso. Então você vai lidar com gente ruim, mentiroso, traidor, pecador, imoral, gente vingativo, assim, colocando no português, sem vergonha mesmo. Tá? É isso aí. Só que você não vai ser desse jeito. Você vai ser diferente. Você vai ter uma vida diferente. Você não vai se conformar ao mundo. Se a pessoa mente, você não vai mentir. Se a pessoa é imoral, você não vai ser. Se a pessoa trai, você não vai trair. Se a pessoa é caloteiro, você não vai dar calote. Se a pessoa é maledicente, você não vai falar mal. Se a pessoa é manipuladora, você não vai manipular. Se a pessoa é vingativa, você não vai se vingar. E eu posso continuar essa lista. A gente sempre vai ser diferente. Simples, básico. Os nossos relacionamentos vão ser diferentes das outras pessoas. As nossas amizades vão ser diferentes das outras pessoas. O nosso lazer vai ser diferente das outras pessoas. Ah, pastor, mas então a gente vai virar um bando de alienado. Então, depende do que você quer dizer com isso. Se você quer dizer alienado como pessoa que está fora do mundo, aí, de fato, não dá para ser. Né? A Bíblia diz que a gente não tem como viver assim. A gente tem que viver no mundo, que tem todas essas coisas. Agora, se você quer dizer alienado do pecado, é isso mesmo, para viver desse jeito mesmo. Você entendeu, é isso aí. Ah, não, mas se eu for viver alienado desse jeito, eu não quero. Ah, então ok. Então você não quer viver uma vida de santidade. Você não quer um relacionamento com Deus. Porque se você quer um relacionamento com Deus com os seus próprios critérios, no final de contas, você não quer um relacionamento com Deus, porque não pode ser do seu jeito. Lembra que eu falei? Relacionamento com Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus são 3 pessoas, existem critérios para se relacionar com eles não aceitam de uma maneira diferente, da mesma maneira que você também não aceita. Você não aceita um relacionamento com uma pessoa que abusa de você, que te trai, que te mente, que te prejudica, que faz mal para você e sua família. E não deve aceitar mesmo. Está certinho. Então, por que Deus vai aceitar um tipo de relacionamento assim? Deus não é o nosso pregado. Então, de fato, nós temos que ter uma visão correta em relação a como nos relacionar com Deus. E entender que existem coisas que agradam a Deus e coisas que não agradam. Coisas que Deus se importa grandemente. E outras que Ele quer que nós amadureçamos. Pensemos sobre isso. A Bíblia não tem a lista de todos os pecados possíveis para uma pessoa pecar. Mas ela tem princípios que a gente tem que aprender. Será que isso agrada a Deus? Será que a Bíblia, aqui nos princípios dela, diz que eu posso fazer isso? Tem que pensar. E dentro disso, a gente vai aprendendo a se relacionar com Deus. Quando você era criança e você estava em dúvida se você podia fazer alguma coisa, o que você fazia? Pai, posso fazer tal coisa? Não era assim? E aí seu pai e sua mãe falavam, não, isso não pode fazer não. Ou, às vezes, não era um problema, você estava achando que era, você chegou no seu pai e na sua mãe e perguntou. Eu falei assim, para quê? Ah, não, eu quero fazer isso para isso. Tá, pode. Né? Você descobre. Tem coisas que a gente vai descobrindo com o tempo. Vai lendo a palavra, o Senhor vai falando com a gente vai amadurecendo. Isso é relacionamento. Mas o grande problema é que aqui eles estavam sofrendo pressão para ser igualzinho ao mundo. E a Bíblia diz que a gente não pode fazer isso. Misturar a fé cristã com valores do mundo, isso é um problema muito, muito grande, sempre recorrente. E olha, sabe qual é o desafio? Eu já estou caminhando para o encerramento dessa meditação. Você, com muito respeito e carinho, tem me dado a sua atenção para ouvir essa mensagem esses minutos todos. E eu sei que tudo que eu estou falando, você não vai guardar tudo. É difícil. Você pode até ouvir depois essa pregação, se der certo, né, a nossa gravação, e você retornar nesses pontos, sem nenhum problema. Mas você está tendo de 40 minutos a 50 minutos, a 1 hora de exposição da palavra de Deus,
dentro de tudo que eu estou falando, você vai guardar algumas coisas, mas assim que você sair daqui e for viver a sua vida amanhã, vai ter uma enxurrada de pessoas e circunstâncias te levando a tomar uma decisão diferente. Então você vai precisar de um esforço redobrado para poder voltar para a palavra de Deus e parar de ouvir todas as sugestões diabólicas que o inimigo vai lançar contra você, usando pessoas, circunstâncias e N coisas que só Deus e o diabo sabem. É assim, meus irmãos. Ainda mais na era da informação, né, que hoje com o celular você acessa um mundo de coisas. Pensa quantas sugestões, ideias, conceitos errados não são lançados todos os dias. E você acha que o inimigo não planta pessoas na nossa vida para que a gente possa começar a dar ouvidos a elas e essas pessoas nos levam a tomar decisões erradas diante de Deus e desagradar a Deus? É claro que ele faz isso. Faz. E pior, coloca justamente aquela pessoa que a gente naturalmente daria ouvidos. Daria ouvidos. Às vezes a gente olha lá para o relato de Gênesis 3 e vê Eva dando ouvidos à serpente e fala, igual o Chaves, mas que burra, dá 0 para ela, né? Tipo isso, né? Como é que pode? A Eva dá ouvido a um réptil que fala, que coisa ridícula. Oh, que você já deu ouvido em situação bem mais ridícula. Cuidado. Eu com certeza dei. Nem sempre o perigo vem com cara de perigo. Muitas das vezes ele não vem. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Diluir a vida cristã e substituir a transformação por conformação. Isso ameaça o nosso culto. Verso 1. Toda a nossa consagração tem como alvo o quê? O culto. Ele diz, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso tem a ver com consagração, santidade. Deixar de fazer o que desagrada a Deus para fazer o que o agrada. Isso é adoração. Por isso que se diz que a adoração não é só estar no culto, é a maneira como nós vivemos. As nossas escolhas, como a gente gasta o nosso tempo, os nossos valores. Cada uma dessas coisas é adoração, tanto quanto quando você canta o Senhor, ou você oferta, ou você serve. E eu também. O ato de pregar, como eu estou fazendo, é um ato de adoração ao Senhor. E o seu ato de ouvir também é. Sabia? Ouvir a palavra de Deus é um ato de adoração. Então, à medida que você ouve ou prega, nós estamos adorando o Senhor, mas, além disso, a maneira como nós vivemos também é. E tudo isso tem a ver com o culto, porque diz aí o texto, este o quê? Olha na sua Bíblia, verso 1, este. Esse este está se referindo ao quê? Ao ato de consagração. Esta consagração, esta santificação, esta entrega de vida. É isso que é o este. Está vendo? Uma palavrinha aí que muda tudo, né? Uma palavrinha. Esse pronome aí, relativo, acho, ou demonstrativo, agora eu estou em dúvida. Mas essa palavrinha diz, olha, todo esse seu ato de consagração é o seu culto racional. Racional aqui não quer dizer que é um culto que você sabe o que é certo, que você sabe todas as doutrinas, mas é a ideia de que é um culto que agrada a Deus. Por isso que eu gosto das traduções que trazem agradável, o correto, o aceitável. Ou seja, é o culto adequado. É um culto que agrada a Deus. Então, aqui na igreja, a gente não tem a prática de dizer que aqui é o altar. Tem algumas igrejas que fazem isso. E a gente não faz isso porque no Novo Testamento não tem altar. Se tivesse, não tinha nenhum problema de chamar de altar. Mas não tem. Mas mesmo assim, eu tenho dito algumas vezes que quando você estiver no culto, pense que espiritualmente há um altar aqui. Pense aí como se fosse um tipo de imaginação. Não tem. Mas pense, ó, Senhor, aqui. Seja aqui na frente, onde você está. Não precisa ser aqui na frente, não. Mas pense, aonde eu estou aqui, ou no lugar onde eu vou, tem um altar no qual eu vou me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque eu estou me consagrando ao Senhor, eu estou vivendo de uma maneira que o agrada. É adoração, é uma entrega. Eu podia estar assistindo Fantástico agora, ou não sei se está passando outras programações lá na Globo, podia estar scrollando Instagram, né, ou vendo canal de YouTube, vendo lá a reprise do meu jogo, do meu time que jogou durante a semana, eu podia estar fazendo um monte de coisa.
está dormindo, que amanhã eu vou acordar cedo, vou trabalhar, né? Enfim, poderia estar fazendo uma série de coisas. Mas não, eu estou aqui, estou para te adorar, Senhor. Eu estou abrindo mão de tempo, de convívio, de lazer, de prazer, de uma série de coisas que me agradam. Por quê? Porque eu quero vir aqui, porque isso te agrada. Porque o culto é para Deus. Te agrada. Não me agrada. É sacrifício. É sacrifício. No sacrifício, o que acontece com o animal? Ele morre. Ele morre, sabia? Ele morre. Ok? Então, nós não vamos morrer. É interessante porque ele diz sacrifício vivo. A ideia não é apenas que o sacrifício estava vivo e ia morrer, mas alguns comentaristas, eles acreditam que esse vivo também tem o sentido de continua vivo. É um sacrifício que está sendo sempre oferecido. Então, é diferente do sacrifício do Antigo Testamento, que se matava o animal, acabou, né? Matou lá o cordeiro, matou a ovelha, o boi, pronto. Aí tem que ser outro. No nosso caso, a gente não morre. Não é um sacrifício humano, porque isso não é agradável a Deus. Então, é um sacrifício, na verdade, em que eu e você estamos constantemente adorando a Deus. Então, isso agrada a Deus. É um sacrifício vivo. Então, tem um altar no qual eu ofereço a minha vida, eu ofereço os meus recursos, ofereço a minha atenção, ofereço o meu tempo, ofereço todas as coisas que eu poderia estar fazendo, eu não vou fazer, porque isso agrada a Deus. Deus se agrada. E é para Ele que eu vivo. Então, eu não estou aqui para me agradar, ou para agradar qualquer outra pessoa, mas eu estou para agradar a Deus. E quando eu estou na minha casa, mesma coisa. E quando eu estou no meu trabalho, mesma coisa. E quando eu estou nas minhas convivências semanais, mesma coisa. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, como eu posso me relacionar de uma maneira que agrada a Deus, não a pessoa? No meu casamento, como eu posso ver meu casamento de uma maneira que agrada a Deus, não a pessoa? Isso talvez, provavelmente, vai fazer com que você sente com o seu cônjuge, converse, peça perdão, ouça, reconcilie, tenha paciência. Isso não te agrada. Você gosta de sentar para conversar, tratar? Antigamente se falava DR, né? Eu não sei como é que fala isso hoje, né? Enfim, para resolver problemas de casamento. Aí você chega, né, você, meu irmão, chega com a sua esposa, senta lá com ela. Eu queria te ouvir. Eu vejo que você não está bem. O que aconteceu? Aí você vai ter que ouvir. Vai ter que dar atenção. E tem que ouvir prestando atenção. Porque senão você está mentindo para ela, né? O que está acontecendo? Vai falando aí, já que eu volto. Então, isso agrada a Deus. Te agrada? Provavelmente não, mas agrada a Deus. Relacionamentos, namoro, casamento, trabalho, enfim, isso se aplica em várias áreas da vida. Tudo isso é adoração. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, quando a gente ouve do mundo, como é que é casamento? Casamento é assim. Como é que é filho? Filho é assim. Como é que é namoro? Namoro é assim. Como é que é amizade? Amizade é assim. Como é que é trabalho? E eu posso... O mundo tem opinião sobre tudo. Como é que nós estamos vivendo? Conforme os padrões do mundo ou os padrões de Deus? Essa igreja tinha esse perigo. Como é que a comunhão pode nos ajudar? Para a gente encerrar. E aí depois eu faço os outros dois. Oferecer estudos bíblicos aplicados que ensinem a discernir e rejeitar valores antibíblicos da cultura, fortalecendo a identidade em Cristo. E aqui eu acrescentaria, né? A ideia não é só ter um estudo bíblico, é um discipulado mesmo, é uma caminhada junto, é conversar, estar junto. Tratar questões que são importantes para nós no dia a dia, com irmãos ou com irmãs, ou com a igreja, na qual a gente possa aprender o que é a vontade de Deus em relação a essas coisas. A comunhão é importante por isso. Então, a gente tem os PGs, que a gente pode conversar, tirar dúvida, e se você não vai, enfim, compartilhar ali em público com todos, você depois pode chamar um irmão, uma irmã, perguntar, conversar, você pode ligar para o irmão, pode chamar para tomar um café, pode vir aqui na igreja, pode conversar com o pastor, né, ou com a esposa do pastor, enfim, tem N situações. A comunhão nos ajuda nisso. A gente aprende o que agrada a Deus e como o mundo está errado nessas coisas. Agora, se a gente caminha sozinho, como é que você sabe que na sua vida não está agradando a Deus? Fala para mim. Como é que você sabe? O Espírito Santo fala comigo. Eu leio a Bíblia.
Eu leio a Bíblia, eu vejo na Bíblia o que agrada a Deus. Mas como é que você sabe que o que você está lendo na Bíblia, você está lendo certo? Com isso eu não estou dizendo que eu que vou ler a Bíblia para você. Você pode ler sua Bíblia, não tem nenhum problema não. Ela é sua, pode ler, é para ler mesmo. Tá bom? Então aqui, na igreja católica, não, a gente vai falar, olha, tem que ser a minha interpretação, nada disso. Mas como é que você sabe que o jeito que você está lendo está certo? A maneira como você está aplicando está certo? O que a Bíblia diz sobre o coração humano? Enganoso. Como é que a gente sabe que a visão que a gente está tendo de algo é certa? Não sabe. A gente precisa de mais pessoas com a gente nisso. A gente precisa da igreja nisso. Precisa de orientação. E pode ser que esteja certo, eu não estou dizendo que está errado. Mas como é que você sabe que o que você pensa está certo? Não, porque eu sei que eu estou certo. Como é que faz? Imaginou, nós temos todos esses queridos irmãos aqui. Cada um acha uma coisa. Quem está certo? Eu. É? Que bom que você está certo. Não é ridículo? Eu estou colocando esses termos, porque é ridículo. É muito ridículo. Se fosse para ser assim, não precisava de igreja. Se fosse para ser assim, não precisava de pessoas que Deus chama, capacita para nos ajudar a entender a palavra de Deus, nos ajudar a crescer. Se fosse assim, não teria necessidade de nós nos aconselharmos uns aos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, caminharmos uns com os outros, investirmos uns na vida dos outros. Era só a gente ler a Bíblia, ponto. Agora eu sei, está certo, isso aqui acabou. Se você tem pensado assim, você está errado. Errado. E não é porque eu estou dizendo que você está errado, não. É porque a Bíblia está dizendo que você está errado. Está errado. A gente não pode caminhar sozinho. De jeito nenhum. A gente precisa estar junto como povo de Deus. E precisamos caminhar na palavra. Todos nós. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso de pessoas comigo. Você também. A gente não está sozinho. Porque senão a igreja é opcional. E a gente sabe pela palavra que ela não é. Ela não é. Para quem quer ir para o céu e viver a eternidade com Deus, não. Para quem não quer, aí é opcional, enfim. Mas para quem quer, não. De jeito nenhum. Vamos parar por aqui?